Não apenas resultados diferentes, mas resultados assertivos é o que todos nós almejamos. E a única chance de 100% nós termos esses bons resultados é escutando uma voz, a voz do Senhor. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Provavelmente você já ouviu que, para obter resultados diferentes, é necessário fazer coisas diferentes, mas nem sempre esse resultado diferente, alcançado pelas coisas diferentes que foram realizadas, é o resultado almejado, é o resultado esperado, o resultado certo. E, para termos esse resultado tão assertivo, nós precisamos de uma direção, a direção do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Essa história é narrada nos evangelhos de Marcos e também de Lucas, em Marcos capítulo 5 e em Lucas capítulo 8. No evangelho de Lucas, no capítulo 8, há uma particularidade na história dessa mulher e eu quero chamar a sua atenção para isso nesse dia. Amém? Você que é mulher, ou você que é homem e convive com a mulher, sabe das dificuldades que uma mulher passa no seu período menstrual, não é verdade? Aqueles dias ali trazem alguns infortúnios, como dores por todo o corpo, dores intensas na cabeça, inchaço no corpo também, uma irritabilidade, às vezes, em alguns casos, algum certo tipo de fraqueza. Agora você imagina passar por isso, não apenas por um mês, não apenas por 12 meses, mas durante 12 intensos anos, uma hemorragia que não passa, como consequência, com certeza, dores intensas no corpo que não passavam. E mais do que essas dores, esses infortúnios no corpo, essa fraqueza no corpo, era a dor e a fraqueza na alma que, com certeza, a mulher do fluxo de sangue passava. Lá naquela época dessa mulher, dentro da religião judaica, uma mulher no seu período menstrual era considerada impura, imunda. Isso era porque acontecia com todas as mulheres. Todas as mulheres no seu período menstrual eram consideradas impuras. Agora você imagina ser impura, ser considerada imunda, amaldiçoada durante 12 intensos anos. Era isso que acontecia com aquela mulher. Então, até na novela Jesus, que já assistiu ou quem está assistindo, sabe que pelo que é contado ali na história, pelo que eles imaginam que aconteceu, aquela mulher vivia à parte, vivia escondida em cavernas junto com os leprosos, aqueles que eram considerados amaldiçoados. Então, quando uma pessoa ali tinha uma enfermidade naquela época, se fosse cegueira, se fosse alguém que não tinha pernas, braços, ou uma outra enfermidade física no corpo, essa pessoa era considerada amaldiçoada. Ela tinha ali esse mal, essa enfermidade por conta de um pecado que ela cometeu ou que seus antepassados cometeram. Era assim que era visto naquela época. E algumas enfermidades era pior ainda, como era o caso dos leprosos e no caso dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela não podia viver junto com as pessoas, assim como os leprosos que deviam viver à parte, separados. Essa mulher também era assim, à parte, separada, distante do convívio dos seus familiares, apartada do arraial, apartada das pessoas. E aquela mulher, diz a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que aquela mulher gastou tudo o que tinha, procurando tratar aquela enfermidade. Ou seja, ela ia fazendo coisas diferentes para alcançar o resultado diferente. Quem sabe ela escutava o conselho de um que dizia: olha, se você fizer assim ou desse jeito, você vai ficar curada. Quem sabe ela escutava outro que dizia: eu conheço alguém que passou alguns dias com hemorragia, fez
tal ação e aí ficou curada. E a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Mas a Bíblia diz também, além de não melhorar, essas ações que ela realizava ainda fazia com que ela piorasse. Às vezes nós queremos tanto um resultado que nós vamos fazendo coisas diferentes para obtê-lo, mas às vezes aquele diferente que estamos fazendo ainda piora a situação que nós estamos. Não é verdade? Foi exatamente isso o que aconteceu com aquela mulher. Mas um dia, debaixo de uma instrução, da instrução do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que despertou aquela mulher para que ela fosse da situação onde estava, que nós não sabemos. Nós não sabemos se ela vivia isolada numa casa, se ela vivia isolada numa caverna, não tem como saber desses detalhes, porque a Bíblia não narra, a Bíblia não conta, mas nós podemos imaginar que lá de onde ela estava, no lugar distante das pessoas de onde ela estava, ainda assim, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres que ele realizava e por conta de algo que existia no seu coração e por conta de uma entrega, de algo que agradou o coração de Deus que havia naquela mulher, o Espírito Santo convence aquela mulher de que se ela saísse ali daquela posição naquele dia e se ela fosse atrás de Jesus e como se ela já se considerava amaldiçoada e como ela já se considerava impura, ela pensou, ele não precisa fazer muito por mim, porque se eu tocar na orla de suas vestes, se eu tocar ali um pedacinho da sua veste, eu sei, eu serei curada. Essa certeza que essa mulher teve veio do Espírito Santo, foi o despertar do Espírito Santo sobre aquela mulher. Talvez por alguém de sua família que orava por ela, que orava para que ela encontrasse Jesus, pode ser. Talvez porque ela clamava o tempo inteiro por uma solução e ali no momento certo o Espírito Santo a ouve e a desperta, pode ser. Fato é que ela só saiu daquela posição porque o Espírito Santo de Deus a convenceu e a instruiu a ir atrás de Jesus. E quando ela chega para encontrar Jesus, ela não faz apenas o diferente, mas ela faz o certo. Ela faz o que o Espírito Santo a instruiu a fazer e sem se incomodar com o que as outras pessoas iam dizer, porque certamente as outras pessoas diziam e sabiam que ela era amaldiçoada, porque antes ela tinha uma família, antes ela tinha um convívio e com certeza a conversa, as fofocas, as conversas com o nome daquela mulher corriam naquele lugar, mas ela não se importou. Ela foi, ela ousou, ela tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus faz questão de perguntar publicamente quem o havia tocado. Não para humilhar aquela mulher, não. Ele não humilha as pessoas, ele não expõe as pessoas para humilhá-las. Pelo contrário, quando o Senhor chama a atenção, ele chama a atenção no secreto. E quando ele coloca em evidência uma pessoa, ele coloca para a sua honra. E naquela situação, ele pergunta quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E essa palavra saiu virtude significa saiu o poder. De mim sai o poder, e ela com vergonha, mas ainda assim ela conta que foi ela. E a Bíblia diz que ela sentiu que quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Talvez ela sentia o tempo todo aquele fluxo saindo dela e de repente quando ela toca em Jesus, ela sentiu que aquele fluxo estancou, ou talvez porque ela tinha uma fraqueza excessiva e quando ela toca naquele manto, ela sente suas energias voltando. Eu não sei o que de fato ela sentiu para ela saber que tinha sido curada, mas a Bíblia conta que quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que havia sido curada. Aleluia! O Espírito Santo de Deus nos faz sentir que estamos fazendo a coisa certa. E Jesus, publicamente, para que todos ali soubessem,
da cura daquela mulher. Ele tem aquele diálogo com ela para que todos soubessem que ela não era mais amaldiçoada, muito pelo contrário, ela agora era uma mulher restaurada, uma mulher curada pelo Senhor. Amém? O resultado assertivo veio de ouvir uma instrução, a instrução do Espírito Santo. Amém? Então, mais do que coisas diferentes a serem realizadas, para termos o resultado positivo, é necessário andarmos pelo direcionamento, pela ação do Senhor. Amém? Deus, pois, nos abençoe nesse dia. Amém.